Bom, galera, boa noite. Segurança pública, que a gente vai trabalhar aí para Constituição Federal, né? Que nós estamos trabalhando desde o artigo 1º aí, né? Já vimos aí um caminhão de assuntos. A gente agora vai finalizar com o artigo 144, que eu não preciso falar, que é importantíssimo para quem está com foco em carreira policial, né? Polícia Judiciária, Polícia Militar, polícias em geral, Corpo de Bombeiros Militares, etc. É de fundamental importância você estudar o artigo 144, né? E como eu sempre falo, leitura seca do texto constitucional vai te ajudar muito, beleza? Então só a leitura. Então a gente vai ver aqui algumas características, né, do artigo 144 e vamos ver também o que é característico de polícia no Brasil, o que é polícia, tá? Então, quando a gente vai falando de segurança pública, nós vimos isso também lá no artigo 6º da Constituição, que é um direito social. Vocês estão lembrados? Estão, né? Tem que estar. A gente viu lá no artigo 6º da Constituição que tem segurança. Nós vimos também segurança no caput do artigo 5º, só que a segurança lá é outra segurança, lá é segurança jurídica. A do artigo 6º é segurança pública. E o que é a segurança pública? Segurança pública, eu estou falando de polícias, né? Eu estou falando de polícias em geral. Polícia na rua, segurança pública, tá? Então, o artigo 144 da Constituição, ele deixou muito claro quais são os institutos, quais são os órgãos de segurança pública no Brasil. E isso é bom que fique bem claro para vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar, quando a gente estiver falando de polícia, com duas polícias, basicamente. Eu vou estar falando de dois tipos de polícias, tá? Primeiro, dois tipos de polícias, né? Então a gente vai falar da polícia administrativa e vamos falar da polícia judiciária, né? E vamos falar da polícia judiciária. Esqueci aqui. Vamos lá. Judiciária. Agora tá certo. Então, polícia administrativa e polícia judiciária é o que nós vamos trabalhar agora no artigo 144 da Constituição Federal. Beleza? Olha só. Eu vou fazer a leitura aqui rapidinho do caput, né, do artigo 144, que diz assim: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E ele vai falar lá os órgãos que compõem a segurança pública. Então, a segurança pública, no Brasil, ela é dever de todos. Ela é dever de todos. Tanto é que nós, meros mortais, né, meros cidadãos, podemos dar voz de prisão em flagrante, sim ou não? Sim. A gente tem o poder de dar voz de prisão em flagrante, né? Você pode chegar pro cara e falar, né? Esteja preso, né? Você faz assim ainda, né? Esteja preso. Você fala e corre, né? Então, a gente pode dar a voz de prisão em flagrante. Já a autoridade policial, ela tem o dever de dar voz de prisão em flagrante. Beleza? Então, a segurança pública, nós vamos falar de polícia. Não confunda esse instituto aqui com o instituto do poder de polícia. Isso é diferente, tá? Vocês estão me entendendo até aí? Espero que sim, porque se não tiver... Isso aqui vai ser diferente do poder de polícia. Isso aqui é diferente do poder de polícia. O poder de polícia, isso aqui você vai encontrar, por exemplo, quando está estudando em direito administrativo. O poder de polícia o Estado tem nas mãos, por exemplo. Eu vou dar alguns exemplos de poder de polícia. Um fiscal da Receita, quando ele te multa, ele está exercendo o poder de polícia. Quando vem você está construindo alguma coisa que é ilegal, aí vem um fiscal da prefeitura e embarga a tua obra. Poder de polícia.
Esse poder de polícia aqui é o poder de polícia administrativo. Não com essa polícia administrativa, mas com o direito administrativo. É outra coisa. Eu botei. Esse poder de polícia, ele é diferente. Não confunda com segurança pública. Beleza até aí? Tranquilo? Bom, aí como eu falei, existem dois tipos de polícia administrativa. Ou de polícia. A polícia administrativa e a polícia judiciária, que é isso que a gente vai ver. A polícia administrativa, ela vai apresentar algumas características, tá? Uma das características da polícia administrativa, ela é uma polícia preventiva. Beleza? Ela é uma polícia preventiva. Ela está para prevenir o ilícito legal. Ela está para prevenir o ilícito legal. A polícia administrativa, ela serve para prevenir o ilícito ilegal. Beleza? E além disso, a polícia administrativa, além de ser preventiva, ela é ostensiva. Beleza até aí? Vocês estão me entendendo? Além disso, ela é ostensiva, ou seja, ela está na rua. Um exemplo de polícia administrativa preventiva ostensiva. Polícia militar. Quem no Brasil tem mais cara de polícia? Polícia militar. Falou em polícia, polícia militar. Se você está andando na rua e vem um mala e rouba o seu celular, o que é que você vai gritar? Socorro, polícia, me ajude. Não é verdade? Você vai gritar o quê? Socorro, SMTT. Você não vai dizer isso, né? Ou se você estiver em São Paulo, socorro, CET. Não, você não vai falar isso. Você vai falar polícia. Em qualquer lugar do Brasil. Se brincar até em qualquer lugar do mundo, você vai pedir ajuda da polícia. Beleza até aí? Bom, polícia administrativa, preventiva, ostensiva. Ela serve para prevenir o ilícito legal. E aqui eu vou elencar, conforme está na Constituição, as polícias que têm como característica serem polícias administrativas, preventivas. Beleza até aí? Vamos lá. Quais são as polícias? Eu vou apagar aqui, vou colocar aqui para depois jogar a judiciária para o outro lado, tá? Porque senão não vai caber desse lado aqui. Vamos lá. Como eu falei antes, exemplo de polícia administrativa. Polícia militar. A polícia militar é polícia administrativa. Beleza? A polícia militar, ela é uma polícia administrativa. Além da polícia militar, nós temos também o Corpo de Bombeiro Militar. Esses dois órgãos aqui, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, em alguns estados, eles são um órgão só. Por exemplo, eu não tenho certeza, mas aqui em Alagoas, salvo engano, o Corpo de Bombeiro Militar, ele está dentro da Polícia Militar. Ele pertence à polícia, né? Aqui ou são instituições separadas? São separadas, né? Ah, então é como em Brasília. Mas já foi a mesma coisa, né? Pronto. Até? 98, né? Ou seja, eu estou desatualizado tem um bom tempo, né? Em Brasília, eles são separados. PM de um lado, Corpo de Bombeiro Militar de outro. São Paulo também, né? Então, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar tem essa característica de ser polícia administrativa, preventiva, ostensiva. Tá na rua, beleza? E o que é que mostra essa ostensividade das polícias, principalmente a polícia militar? Qual é a principal característica da polícia militar como ostensividade? É a farda. Eu vou até colocar isso entre aspas, tá? É a farda. Então você vê a polícia fardada na rua, isso é a ostensividade da polícia na rua. Esses carros da Força Tarefa aqui em Maceió, Alagoas, amarelinho, né? Estilo parecendo táxi do Rio de Janeiro, né? Aquele amarelo bem vivo, né? Aquilo ali não é à toa, aquilo ali é para mostrar mesmo que a polícia chegou mesmo. Então, chegamos com tudo. No começo pareceu até meio estranho, né? Mas a gente já se acostumou aqui. Justamente para dar essa cara ostensiva à polícia militar aqui em Alagoas. Beleza até aí? Tranquilo? Outra polícia que nós temos aqui no Brasil, administrativa ostensiva, a PRF.
A PRF também é Polícia Administrativa Ostensiva, tá? Ela tem essa característica. Ela também está para prevenir o ilícito legal. Então você vem com o carro dirigindo numa rodovia. Se o seu carro está ilegal, ou então você tomou uma numa farra e tudo mais, e você, de repente, se você viu um posto da Polícia Rodoviária Federal, você já fica, né, com medo. Você já tira o pé do acelerador, você já coloca o cinto, já joga a lata de cerveja pela janela, guarda o celular. Por quê? Porque a PRF, ela é ostensiva, preventiva. Beleza? Característica da PRF, que a gente vai ver mais pra frente. A PRF, ela fiscaliza as rodovias. Ok? Ela fiscaliza as rodovias. Essa é a função para a qual ela foi criada. Ela nasceu para isso. Ela fiscaliza as rodovias estaduais e federais. Correto? Correto? Não, errado. Apenas as federais. E por que eu falei isso? Porque tem na Constituição. E muitas questões de prova, CESP, vão vir para você dizendo que a PRF, ela fiscaliza rodovias estaduais. Isso está errado. Beleza? Bom, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Rodoviária Federal, são polícias administrativas ostensivas. Outra polícia administrativa ostensiva que a gente tem é a Polícia Ferroviária Federal. Polícia Ferroviária Federal. O que a Polícia Ferroviária Federal fiscaliza? As ferrovias. As ferrovias federais. As ferrovias federais. É um cargo praticamente extinto. A pergunta é, você já viu algum dia um policial ferroviário federal? Não. Mas o pior é que existem. Existem poucos. Acho que tem no máximo aí 25 ou 30 policiais ferroviários federais atuando no Brasil. A maioria deles estão em Minas Gerais, que é onde está a maior malha ferroviária do Brasil. A maioria deles estão lá, tá? E tudo já os caras da antigão e tudo mais. Agora, os caras andam de colete da Polícia Ferroviária Federal, tem distintivo da Polícia Ferroviária Federal, pistola Glock na cintura, tudo igualzinho. Agora, quando os caras forem morrendo, praticamente vai se extinguir. Agora, no rol de segurança pública do artigo 144, ela está atuante. Beleza? Tranquilo até aí? Tá, professor, por que fala-se tanto aí na Polícia Ferroviária Federal? Primeiro, porque ela está exposta no artigo 144 e porque é um órgão que existia bem antes ainda da Constituição de 88. E ele acabou sendo mantido na Constituição de 88, tá? E os profissionais que ainda estavam atuando continuaram. Eu vou ilustrar isso aqui. Essa semana eu estava falando com um amigo meu, que é professor aqui na minha casa, que é o André, que é Dedeco, vocês conhecem o Dedeco. O André, como vocês sabem, ele é policial civil lá em Pernambuco, né? Ele é policial civil em Pernambuco. E ele me disse que foi para uma operação e estava numa delegacia em Recife, eu acho. E aí, por algum motivo, foi um policial ferroviário federal lá, que ele foi tirar um documento, não sei que porra era, e tava de farda, distintivo, tudo. Ele tirou até foto com o cara. Ele tirou foto com o cara e tudo, só que deu pau o celular dele. Olha que massa. Né? É uma raridade. É uma raridade. É mais fácil você encontrar com, sei lá, o Chapolin Colorado, a mula sem cabeça, do que com o policial ferroviário federal. Mas é bem isso mesmo. Beleza? Então, PM, Corpo de Bombeiro, PRF, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal é Polícia Administrativa, Preventiva, Ostensiva. Qual é a função dessas polícias? Prevenir o ilícito legal. Beleza? Cada um dentro da sua área de atuação. Outra polícia administrativa que nós temos é a Polícia Federal. Administrativa. Eu sei que você já está gerando confusão. Você está pensando, ô professor, ela não é judiciária? Calma que eu vou chegar lá, beleza? Mas a Polícia Federal, ela também é uma polícia administrativa preventiva ostensiva. Por quê? Você viaja para os Estados Unidos ou vai para o Paraguai. Não, vamos falar a nossa realidade. A gente vai para o Paraguai, né?
que é bem aqui pertinho. Aí você vai para o Paraguai. Aí você passou a fronteira, né? A fronteira ali da Ponte da Amizade, comprou um monte de muamba e você sabe que vai ter que declarar na Receita Federal. Aí o que é que você faz? Você comprou aquele monte de iPhone, né? Que é desse tamanho, parece um tablet. Aí você tem 8 iPhone na cueca, mais um no sapato, né? Fora o que a galera tá levando. Quando você vai passar a fronteira, o que é que você encontra lá? Um posto da Polícia Federal e policiais federais. E o que é que acontece? Você fica logo com medo porque você vai ter que declarar aquilo ali. E se você tiver que declarar aquilo ali, você vai se ferrar, vai pagar uma multa e ainda vai perder os aparelhos tudo, né? Já começa daí. Bom, mas quando a Polícia Federal está ali, ou nos aeroportos, na parte de transição internacional, para você declarar o que você comprou fora do país, ele está fazendo o papel de polícia administrativa, preventiva, ostensiva. Por isso que a Polícia Federal, ela sim é também polícia administrativa. Beleza? A dúvida é porque no texto constitucional aí diz que a Polícia Federal é a polícia judiciária exclusiva da União. Ela é ao mesmo tempo administrativa e também vai ser polícia judiciária. Beleza até aí? Vamos lá. Bom, aí aqui o texto diz pra gente, né? Como eu falei, patrimônio, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis e polícias militares e corpos de bombeiros militares. Aí ele vai falar parágrafo único. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, é estruturada em carreira e destina-se. Agora vamos lá. Oi? A civil também. Eu vou falar da civil daqui a pouco, tá? Bom, então, polícia administrativa a gente já viu. Agora, polícia judiciária, né? Judiciária. Pessoal, a polícia judiciária, polícias civis, as polícias civis dos estados, que são polícias judiciárias, elas são órgãos do judiciário? Sim ou não? Não. Eles são subordinados a quem? A polícia judiciária dos estados? Ao governador. Assim como polícia militar e corpo de bombeiro militar, que são forças reservas do exército. E cuidado com isso aí. Eles não é das Forças Armadas, são forças reservas do exército, que eu vou falar mais para frente quando a gente estiver lendo o parágrafo, tá? Mas vamos lá. Quem são as polícias judiciárias? Primeiro, característica. Aqui ela é preventiva. A polícia judiciária, ela é repressiva. Ela é repressiva, tá? A polícia judiciária, ela tem como característica principal ser repressiva. Ou seja, ela só vai depois que a merda tá feita. E não é igual ao filme Tropa de Elite, não. Que o Capitão Nascimento chega para falar que vai limpar a merda que os outros fizeram. Ali, ele está sendo polícia administrativa do mesmo jeito. Que ele não está investigando nada. Agora, a polícia civil, quando está investigando, ela está sendo repressiva. Porque aqui ela está reprimindo o ilícito legal. Ou seja, o ilícito já foi cometido. Matou um cara. Vem a DHPP, por exemplo, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E vai investigar por que mataram aquele cara ali. Então, por isso que ela é repressiva. Outra característica da polícia judiciária. Ela é investigativa. Beleza? A polícia judiciária, ela é investigativa. Por ter essas características, repressiva e investigativa, a principal cara da polícia judiciária, ela vai fazer uma investigação de maneira velada, né? Apresenta-se de maneira velada. De maneira velada. Então, se a polícia judiciária ela é repressiva e investigativa, ela apresenta-se de maneira velada.
Então, qual é a principal cara aqui da polícia preventiva administrativa? É a farda. Porque a ideia é prevenir o ilícito legal. Então, se tem polícia na rua, farda preta do BOPE, faca na caveira, ou farda comum da polícia militar, carrinho amarelo, a bandidagem corre. Mas literalmente mesmo, os caras correm. Por quê? Porque a polícia está ali para prevenir. A gente às vezes pensa o contrário, né? Que os caras vão para combater. Não é bem assim, tá? Eles estão ali para prevenir. Como a polícia judiciária ela é repressiva e investigativa, ela apresenta-se de maneira velada. Imagina um policial civil. Um policial civil vai investigar um crime de tráfico de drogas numa favela. Ele vai chegar lá de farda, com um distintivo desse tamanho, o escudo da polícia civil aqui. Não, eu estou aqui investigando aqui os meninos que estão vendendo um pozinho aí meio errado e tal. Vai poder fazer isso? Não. Por isso que é uma característica dela ser repressiva e investigativa. Ela só vai quando a merda já está feita, ou seja, quando o crime já ocorreu. Beleza até aí? Tranquilo? Vamos falar das principais polícias, né? Quais são as polícias judiciárias que nós temos aqui? Nós temos a Polícia Federal e a Polícia Civil. Polícia Federal e Polícia Civil. Ou seja, a Polícia Federal aparece aqui e também aparece aqui. A BIM é polícia? Não. Pergunta, a BIM é polícia? Não, não é polícia. Vamos chegar lá. Força Nacional de Segurança Pública é polícia? Não. Guardas de trânsito, eles são polícias? Não. Por exemplo, o Detran, no Distrito Federal, eu estou falando porque eu já assisti algumas aulas que falavam sobre isso. O Detran no Distrito Federal, lá os agentes de trânsito, eles andam armados. Andam armados. E faz abordagem, mão na cabeça e tal, tudo normal. Mas eles são considerados polícia? Não. Agente penitenciário federal. Os caras têm até grupo de elite, os caras andam armados, metralhadora, fuzil, granada ou escambau. É polícia? Não, não é polícia. Tem poder de polícia, mas não é polícia. Beleza? Vamos lá. Por que que não é polícia? Vocês estão vendo ele aqui? Sim ou não? Não, não está aqui. Logo, eu digo que esse rol do artigo 144, ele é um rol taxativo. As guardas municipais, por exemplo, esse ano aqui nós vamos ter, tudo indica, concurso para a Guarda Municipal de Maceió. Os caras andam armados, tem até grupos de elite dentro da Guarda Municipal, eles têm viatura muito parecida com a Polícia Militar, inclusive aqui na nossa praia, né, em Maceió aqui, tem o Alplit, já ouviram falar do Alplit? Né? Operação Policial Litorânea, eu acho que é isso. É um carro meio cinza, né, quase preto. Né? Preto, cinza e tal, né? Preto fosco, isso. Aí veja, a Alplit aqui, ela trabalha com uma operação policial, não, Oplit, Operação Policial Litorânea Integrada. Por que que ela é integrada? Porque ela integra várias polícias. É a Polícia Civil, a Polícia Militar e dentro do carro vai com eles também Guarda Municipal. Guarda Municipal. Agora eles usam a mesma farda, aí você não consegue diferenciar. Mas guarda municipal é polícia? Não, não é polícia. As guardas municipais, como estão no artigo 144, elas foram criadas para guardar o bem e o patrimônio público. Beleza aí? Tranquilo? Por isso que eu digo que o rol de segurança pública, ele é um rol taxativo. Taxativo. Beleza? Vamos lá. Seguindo. Eu estava falando aqui, a Polícia Judiciária. Polícia Judiciária repressiva e investigativa, né? Então, apresenta-se de maneira velada, como a própria Polícia Federal e a própria Polícia Civil. Vamos lá. A Polícia Federal, como o próprio texto constitucional diz, ela é a Polícia Judiciária, exclusiva
exclusiva da União. Beleza, pessoal? Então, a Polícia Federal é a polícia judiciária exclusiva da União. Não estou inventando nada, é o que diz o texto constitucional. Beleza? E as polícias civis? As polícias civis, elas são as polícias judiciárias dos estados, né? Polícias judiciárias. Polícias judiciárias dos estados. Que a gente vai falar dela também daqui a pouco. Beleza? A Polícia Federal é a polícia judiciária da União e exclusiva da União. Então, o texto constitucional diz aqui, ó, no parágrafo 1º, eu acho. A Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela União. Estruturado em carreira. Por que a Polícia Federal ela é estruturada em carreira? Porque dentro da Polícia Federal nós temos várias carreiras. Não tem só delegado, agente, escrivão. Tem delegado, agente, escrivão, papiloscopista, perito. São vários cargos dentro da Polícia Federal. Tá, professor? Eu soube que vai ter um concurso para agente administrativo da Polícia Federal. O agente administrativo da Polícia Federal é policial? Não. Nem porte de arma ele tem. É um mero cargo administrativo dentro do órgão. Mas ele não é polícia. Beleza? As carreiras dentro da Polícia Federal são essas que eu falei. Delegado, agente, escrivão, perito e papiloscopista. Dentro da Polícia Federal. Tá? Só vai ter uma diferençazinha em relação ao delegado da Polícia Civil, que tem que ser delegado de carreira. A gente vai ver daqui a pouco também. Tranquilo aí? Aí o texto constitucional ainda diz assim, ó. Destina-se a, o inciso 1, Polícia Federal. Eu vou apagar aqui, porque eu vou precisar desse espaço, tá? Eu vou apagar o segundo espaço aqui para falar da Polícia Federal. Ele diz assim, ó. Inciso 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social, em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Então vamos lá, a Polícia Federal. A Polícia Federal, como eu falei, ela é Polícia Judiciária da União. Ela vai prevenir o ilícito ilegal ou combater quando exigir um combate uniforme, interestadual, por exemplo, no caso de tráfico de drogas. Tá? E quando se falou em Polícia Federal, ele falou o seguinte: a Polícia Federal vai investigar crimes que envolvam bens da União, empresas públicas e autarquias. Beleza? Então, a Polícia Federal vai investigar crimes que envolvam bens da União, empresas públicas e autarquias. Vocês perceberam que eu não coloquei aqui no quadro sociedade e economia mista, tipo Banco do Brasil. E isso que eu estou falando é a típica questão que os maiores professores sempre falam, estão carecas de falar. Não cai, despenca em prova. Exemplo, um crime, a explosão de um caixa ou de um cofre de uma grande agência do Banco do Brasil. De quem é a competência para a investigação? Polícia Civil. Por quê? Porque é sociedade de economia mista. O federal só vai investigar crimes de bens da União, contra bens da União, empresas públicas ou autarquias. Um exemplo de empresa pública que vai exigir investigação e ação da Polícia Federal. Caixa Econômica Federal. Correios, né? A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. INSS. Eu conheço um cara que trabalha na Polícia Federal.
E é claro que eu não vou nem falar o nome, nem o estado, por uma questão de ética, né? E também para não expor o cara. Mas ele estava investigando uma fraude de benefício no INSS. E o que é INSS? Autarquia. É uma autarquia federal. Então, uma moça dizia que era aleijada, ia de muleta e tudo mais, e pediu esse benefício, uma espécie de aposentadoria, eu não sei. E ela malhava na melhor academia da cidade, desse estado, e só faltava dar duplo twist e carpado, né? Não tinha nada. Aí ele se matriculou ele policial federal, né? Fazendo essa investigação. Ele se matriculou na academia e com a câmera escondida e celular e tal. Isso é massa, parece CSI, né? Você fez aquele lá no filme, né? Porra, eu queria fazer isso. Aí ele se matriculou e malhava e fingia que estava tirando foto e tudo mais. E levantou todas as provas dessa moça que estava ferindo a uma autarquia. Que estava desviando dinheiro, estava, sei lá, cometendo ilícito contra uma autarquia federal. De quem é a competência? Polícia Federal. Beleza aí? Então, cuidado com o nome Sociedade de Economia Mista. Se o crime é Banco do Brasil, é contra o Banco do Brasil, é Polícia Civil. Só que eu sei que você já deve estar se perguntando, professor, beleza. Só que tem o caso da Petrobras. Petrobras. A Petrobras, ela é uma sociedade anônima, né? Não sociedade anônima, sociedade de economia mista, sei lá, SA. Eu vou botar um SA só para ficar... SA, né? Porque sociedade de economia mista só pode ser na modalidade SA. Exato. Então, a Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista. Logo, sociedade de economia mista não devem ser investigadas pela Polícia Federal. De quem é a competência? Polícia Civis, né, que eu apaguei aqui. Polícia Civis. Não é da Polícia Federal. Beleza? Aí você já está incomodado aí. Já deve estar puto. Você diz, professor, mas o que eu mais vejo na televisão é a Polícia Federal investigando um crime cometido contra Petrobras, sim ou não? Ou vocês nunca viram o caso da Lava Jato? Não viram? Aí você vai falar, então, professor, nesse caso aí, a Polícia Federal ela não está usurpando a área dela de investigação? Ou não houve aí um erro aí de, sei lá, de a quem determinar essa investigação? Não, não houve. Por que não houve? Em regra, era para ser a Polícia Civil. Só que a Petrobras, boa parte dos recursos da Petrobras foi mandado para fora. Ou seja, o dinheiro nacional foi bater em outros países, foi parar em outros países, paraísos fiscais, etc. Então, se o crime ele é interestadual ou internacional, de quem é a competência? Polícia Federal. Por isso que no caso da Lava Jato, é a Polícia Federal. Competência dela. Beleza aí? Tranquilo? Vamos avançar. Aí o inciso 2, né, diz assim, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Deixa eu vir para cá, ainda falando da Polícia Federal. Até aqui tranquilo? De boa? O assunto de segurança pública é um assunto massa, velho, porque primeiro, é a área que todo mundo quer, praticamente, né, que está aqui nessa sala, e que é de fácil entendimento. E na hora das questões, as bancas, elas vão trabalhar com a literalidade do texto, tá? Vamos lá. Então, seguindo aqui. Polícia Federal. Aí o inciso 2 disse assim pra gente, né? Prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O contrabando de caminho, sem prejuízo da ação fazendária. Então, ainda é competência da Polícia Federal. Polícia Federal. Prevenir, né? Prevenir. O verbo é esse mesmo? Deixa eu ver se prevenir. Pronto, é isso que eu quero. Agora, para tentar matar um pouco daquela sua dúvida, viu, Márcio? No começo da aula, quando eu coloquei a Polícia Federal do lado da Polícia Administrativa, né? Olha o verbo do inciso 2. Isso aqui você encontra no artigo 144, inciso 2. Prevenir. Então, prevenir e reprimir. Tá vendo aí? Que a própria Constituição deu
a Polícia Federal a competência e o poder de ser polícia administrativa e polícia judiciária ao mesmo tempo. Os próprios verbos dizem isso. Tá? Prevenir, ele diz, o tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas. O contrabando e o descaminho. Prevenir o tráfico ilícito de drogas afins, contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária cabível. Essa parte é interessante. Ele fala assim, ó. Sem prejuízo da ação fazendária. Sem prejuízo da ação fazendária. O que o legislador quis dizer no inciso 2 do artigo 144? Sem prejuízo da ação fazendária. Ele quis dizer o seguinte, que Polícia Federal e Receita Federal podem trabalhar juntos, sem prejuízo da ação fazendária. Por exemplo, numa área de fronteira, você tem lá um posto da Polícia Federal e também tem um posto da Receita Federal. A Receita Federal vai agir, por exemplo, com o poder de polícia de multar alguém que está tentando entrar com um produto sem pagar imposto no Brasil, e a Polícia Federal para prevenir também, tanto o contrabando quanto o descaminho. Beleza? Contrabando e descaminho. Pessoal, eu confesso que eu não sei exatamente agora explicar os institutos jurídicos contrabando e descaminho, mas eu vou tentar facilitar. Contrabando e descaminho. O contrabando é quando tenta-se colocar dentro do território nacional coisas ilegais. Um produto que a venda dele aqui no território nacional é proibida. É ilegal. Tá? Já o descaminho é de um produto que a venda é permitida aqui no Brasil, mas você quer passar na fronteira sem pagar o devido imposto. Isso é o descaminho. Beleza? Tanto é que aquele japonês da Polícia Federal, você lembram dele? Né? Ele está respondendo por descaminho. Lá no começo da carreira dele, quando eu trabalhava em área de fronteira e tal, por facilitação de descaminho e etc. Beleza aí? Bom, então, sem prejuízo da ação fazendária, como já falei, né? O que diz o inciso 2. Então, Polícia Federal e Receita Federal podem trabalhar na mesma jurisdição, no mesmo ambiente, sem nenhum problema. Por isso que ele fala sem prejuízo da ação fazendária. Beleza? Dúvidas até aí? Não? Vamos lá. Ainda avançando. Essa aqui é massa. O inciso 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Ainda da Polícia Federal. Exercer as funções polícia marítima, aeroportuária e polícia de fronteira, tá? Polícia marítima, aeroportuária e de fronteira é o que diz aí o inciso 3 do texto constitucional, tá? Exercer as funções Polícia Federal, Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteira. A pergunta é, a função de exercer Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteira é uma função exclusiva da Polícia Federal, como diz o inciso 3 do artigo 144? Não. Marinha, Aeronáutica, as próprias polícias militares.
aqui mesmo no litoral de Alagoas, a Polícia Militar ela tem lanchas, barcos, que ela faz também rondas ostensivas. E sem prejuízo da ação da Polícia Federal. Esqueça aquele negócio de filme, viu? Tipo, eita, chegou a Polícia Federal. Não é mais a minha jurisdição, é a Polícia Federal que toma conta. Não existe isso aqui no Brasil. As polícias, elas trabalham em conjunto. Sem problema nenhum. Você, quando entrar na polícia, um dia, Polícia Militar, Polícia Civil, você pode fazer uma operação junto com a Polícia Federal, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá? Ou quando vocês estiverem na Academia de Polícia Federal, lá em Brasília, né? Amém, né? Beleza? Avançando. Inciso 4 ainda da Polícia Federal diz: exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, que foi o que eu falei antes. Exercer com exclusividade, Polícia Judiciária exclusiva da União. Tá? Por que eu fiz questão de colocar esse nome aqui em letras garrafais? Porque às vezes vem esses nomes com esses advérbios assim, bem cabulosos, exclusiva, apenas, somente, exclusivamente, aí o cara acha que a questão tá o quê? Errada. Mas ela não tá errada, porque a Polícia Federal ela é exclusiva da União. Beleza? Vamos agora para o parágrafo 2º, que fala da Polícia Rodoviária Federal. Para depois a gente chegar na Polícia Civil, tá? Posso apagar aqui? Posso apagar aqui desse lado? Bom, pessoal, o parágrafo 2º e o 3º, ele vai falar sobre as duas polícias. Uma, que é o sonho de consumo de muita gente, inclusive a minha, que é a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive está na iminência de sair um concurso esse ano, né? A Polícia Rodoviária Federal, como eu falei anteriormente, é a polícia responsável por fiscalizar e prevenir o ilícito em rodovias federais, beleza? O que é que o legislador fez aí? E o examinador, na hora, se ele tiver com capeta no couro, ele pode fazer com você, com o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Olha só, a PFF é Polícia Ferroviária Federal. Beleza? Polícia Ferroviária Federal. A mesma coisa, a ideia é fiscalizar, prevenir, etc, etc. Só que aqui é nas ferrovias. E aí, você tem que tomar um pouquinho de cuidado quando estiver respondendo questões ou na hora da prova. Federais. Ó, a leitura do texto constitucional do parágrafo 2º e 3º, elas são idênticas. Olha só. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Eu falei a mesma coisa. Ele só trocou rodovias federais por ferrovias federais. E já houve questões que vieram assim. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente estruturado em carreira, tem como função ostensiva fiscalizar as ferrovias federais. E se você não tomar cuidado, você passa batido. Lá no final da prova, a questão número 108. Você passa batidinho, velho. Passa batido. Porque o texto do parágrafo 2º e do parágrafo 3º é igualzinho. Eles são idênticos. Só muda o quê? Ferrovias e rodovias. PRF, PFF. Só isso. Tem que estar ligado. Toda atenção é pouca no parágrafo 2º e 3º do artigo 144. Beleza? Avançando. O parágrafo 4º diz assim, sobre as polícias civis agora. Ele diz pra gente, deixa eu fazer logo a leitura para colocar aqui para vocês. Ele diz, ó, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem-se, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Beleza? Então, vamos lá. Polícia Civil é o parágrafo 4º.
Isso. Então, parágrafo 4º vai falar sobre as polícias civis. As polícias civis, ela tem como característica principal e é diferente da Polícia Federal. Ela é estruturada e organizada em carreiras. E tem como principal característica delegados de carreira. Se você faz a leitura da Polícia Federal, lá do parágrafo 1º, o parágrafo 1º não diz que a Polícia Federal deve estar estruturada com delegados de carreira. O parágrafo 1º não obriga a Polícia Federal a ter delegados de carreira. Oi? Delegado. Ah, valeu. Valeu. Delegado fica difícil, né, velho? Vamos lá. Então, oi? Fronteira, né? Mas vocês entenderam, velho. Beleza? Olha só. Então, delegado de carreira não é obrigado. Não é obrigado. Beleza? Mas eu vou corrigir pra você não ficar triste, velho. Tá? Calma aí. Então, olha só. Ó, a Polícia Federal, há alguns anos, ela teve um delegado que era chefe da Polícia Federal e que não era delegado da Polícia Federal, que era o Romeu Tuma, que eu acho que foi deputado, foi senador, alguma coisa assim. O Romeu Tuma, ele era delegado da Polícia Civil de São Paulo e comandou a Polícia Federal como delegado. Por quê? Porque a Polícia Federal não exige delegados de carreira. E o que é um delegado de carreira? Que acesse o cargo por concurso público de provas ou provas e títulos. Beleza até aí? Beleza? Agora eu vou corrigir aqui, velho. Né? Fronteira, né? Fronteira. Pronto. Beleza agora, velho? Fica com raiva de mim, não. Bom, então, polícias civis, formadas por delegados de carreira, incumbem investigar. Elas investigam. Investigação. A investigação das polícias civis, ela vai ter como foco principal as infrações penais. Infrações penais. Beleza, essas infrações penais, qualquer infração penal, como está tipificado no Código Penal, de quem é a competência para investigação? Polícia Civil. Ressalvada, e aqui tem que tomar cuidado com isso, ressalvada a competência, agora está certo. A competência da União. Ressalvada a competência da União. Ou seja, a investigação de infrações penais, de quem é a competência? Polícia Civil dos Estados. Ressalvada competência da União, ou seja, se for de competência de investigação da União, quem investiga? Polícia Federal. Explodiram um caixa aqui no centro da cidade, da Caixa Econômica Federal. A Polícia Civil. Veja, houve ou não houve uma infração penal? Sim ou não? Sim. Houve roubo, furto, dependendo da situação. Houve um roubo na Caixa Econômica Federal. Houve um crime dentro da Caixa Econômica Federal. Não houve infração penal? Houve. A competência é a Polícia Civil. Mas, nesse caso, é uma empresa pública da União. Então, de quem é a competência de investigação? Polícia Federal, porque é a polícia exclusiva da União. Beleza aí? Tranquilo? Vamos lá. Exceto as militares. Ah, eu esqueci de colocar isso. Pessoal, ao lado da investigação de infrações penais, vocês coloquem assim, ó. Exceto as militares, tá? Exceto as militares. Exceto as militares. Então, se houve uma infração penal dentro do âmbito militar,
do Exército, da Polícia. A investigação é da Polícia, do Exército ou de dentro da Polícia Militar. Beleza? Não é competência da Polícia Civil. Tanto é que dentro do Exército, eles têm o Código Penal Militar e eles têm uma polícia propriamente deles. É como se fosse, entre aspas, uma polícia civil dentro da Polícia Militar, mas não pode ser chamada de Polícia Civil. Né? É uma função atípica. Ela vai investigar um crime dentro do Exército, por exemplo. Ou seja, a Polícia Civil não intervém. Beleza? O FAO, Por quê? Porque a UFAO, ela é uma autarquia. Ela é uma autarquia federal, então a competência é Polícia Federal. Beleza? Dentro da Universidade Federal de Alagoas, dentro do Instituto Federal de Alagoas, a competência é Polícia Federal. Beleza? Se foi concessão pública federal. Concessão, você está falando. Pedágio. E se a rodovia for federal. Ou se houver essa concessão. Porque tem, por exemplo, em São Paulo, as rodovias estaduais. Tanto é que a polícia que toma conta da rodovia estadual em São Paulo é a Polícia Rodoviária Estadual. Agora, vamos lá. É até uma pergunta boa isso para a prova. A Polícia Rodoviária Estadual é polícia? Sim ou não? Estadual. É polícia? Mas eu não vi no rol de segurança pública. Pronto, matou aí. Eu não tenho mais nem argumentos para tentar derrubar o seu. Você disse, porque ela é polícia militar. Então, a Polícia Rodoviária Estadual, ela é polícia, porque ela é polícia militar. Mas veja, ela não está no rol de segurança pública, mas é polícia. Por quê? Porque ela está dentro da polícia militar. Beleza aí? Tranquilo? Isso. Crime cometido por militar... Não entra. Crime cometido por militar, quem investiga é a própria Polícia Militar. Isso. Agora tem que ter um pouquinho de detalhe, né? Aí a gente está falando de crimes internos na polícia. Dentro. Por exemplo, um crime de um policial contra o outro e tal. Vamos lá. Se um policial militar, por exemplo, ele mata uma pessoa, se ele mata uma pessoa, cabe também a investigação da Polícia Civil. Que aí já é outra situação. Não é só competência da Polícia Militar. Porque senão muitos crimes iam ficar impunes. Né? Ali é civil. Mas cabe a investigação dentro da Polícia Militar também. Por quê? Ele cometeu um crime 157 do Código Penal. Ele cometeu 157 e conta no civil também. Então, já vai usurpar a competência da Polícia Civil. Beleza aí? A polícia do Exército? É igual. A polícia do Exército, ela faz a típica investigação como a polícia da PM. Ela faz inquérito, tem um inquérito interno, tem tudo, tá? Tanto é que tem até tribunais para isso, né? Tem os tribunais militares e tem até o Superior Tribunal Militar, né? Que é o STM, que só vai ser composto ali os ministros de oficiais de carreira, tá? Beleza? Posso avançar? Bom, continuando. Eu parei no parágrafo 4º, né? Parágrafo 4º. Agora vamos no 5º. Ele diz aqui, ó. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Esse é o parágrafo 5º, né? A gente está no parágrafo 5º. Então, olha só. O parágrafo 5º, ele vai falar das polícia militar e do corpo de bombeiro militar. Beleza? Polícia militar e corpo de bombeiro militar. O parágrafo 5º diz assim: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação. Ele diz aqui, ó, preservação da ordem pública. Preservação da ordem pública. E o Corpo de Bombeiros, no finalzinho do parágrafo, ele diz assim: atividades ligadas à defesa civil.
Polícia Militar, principal característica, preservação da ordem pública. Corpo de Bombeiro, Defesa Civil. Ou seja, a Polícia Militar, quando ele diz preservação da ordem pública, é essa parte aqui da sociedade que a sociedade não curte muito, não gosta muito da Polícia Militar. Porque para preservar a ordem pública, ela vai exercer a força. Já o Corpo de Bombeiro é para defesa civil. Por exemplo, um desastre, um deslizamento de uma barreira, enchente, incêndio. Ou seja, o Corpo de Bombeiro foi criado exclusivamente para quê? Para salvar as pessoas. E já a Polícia Militar, para proteger as pessoas. E essa proteção, ela cabe até ordem pública, de maneira mais incisiva. Tem um detalhe aí, para a prova, que você também tem que tomar cuidado, tanto com a Polícia Militar, quanto com o Corpo de Bombeiro Militar. Que ele diz que são forças auxiliares do Exército. Forças auxiliares do Exército. Pessoal, forças auxiliares do Exército, forças auxiliares e reservas do Exército, né? Olha só, quando o texto constitucional diz que são forças auxiliares do Exército, e cuidado, porque não é das Forças Armadas, é do Exército, né? Primeiro, PM e bombeiro, eles são subordinados a quem? Ao governador dos estados, aos governadores. Não. Não são subordinados ao secretário de segurança, são subordinados ao governador. E cuidado com isso. E foi boa a tua pergunta. Secretário de segurança, ele não é subordinado. Vou colocar aqui, tá? Isso. Subordinados ao governador. Veja, são forças auxiliares do Exército, mas são subordinados ao governador. O Exército, por sua vez, é subordinado a quem? Presidente da República. Por que são forças auxiliares e reserva do Exército? Porque em caso de uma guerra, se faltar gente para ir para a guerra, vai a polícia e vai o bombeiro. Simples assim. Por isso que um brasileiro naturalizado, ele pode ser oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, mas não pode ser oficial das Forças Armadas, que é cargo privativo de brasileiro nato. Beleza até aí? Ah, professor, mas eu estudei no Estatuto de Alagoas que o oficial da Polícia Militar só pode ser oficial, só pode ser brasileiro nato. Isso aí é inconstitucional. Porque um brasileiro naturalizado pode ser, sim, oficial de uma polícia militar, sem problema algum. Ele não pode ser oficial das Forças Armadas. Por isso que as bancas pegam muito isso aqui. Porque a PM e o bombeiro não são forças reservas, não é forças auxiliares das Forças Armadas, e sim do Exército. Cuidado com isso aí, viu? Cuidado com isso aí, que as bancas amam trocar isso aí. Adoram. Posso avançar? Vamos terminar mais um parágrafo para a gente sair, né? Põe um intervalo. Então, vamos lá. O parágrafo 7º diz assim: a lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. O parágrafo 8º diz: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Pessoal, só para encerrar. Guarda municipal. Guarda municipal é órgão de segurança pública? Sim ou não? Guarda municipal? Não. Guarda municipal não é órgão de segurança pública. O artigo 144 reservou as guardas municipais para proteger o patrimônio público. Não é órgão de segurança pública. Os órgãos de segurança pública, isso não sou eu que estou falando, o STF decidiu. Os órgãos de segurança pública são os que estão elencados na Constituição. Polícias militares, corpos de bombeiros militares, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia
Ferroviária Federal e Polícia Civis. Só e somente só. Esse rol é um rol fechado, taxativo. Não existem outros órgãos de segurança pública no Brasil que não sejam os que estão elencados no artigo 144. Beleza aí? Tranquilo? Vamos fazer um intervalozinho e a gente volta depois do café, pode ser?